Olá, estamos no ar com o programa Cidadania em Debate. Esta é a primeira edição do nosso programa, cujo objetivo é que possamos discutir cidadania. Estaremos aqui a cada semana, aos sábados e com reprise aos domingos, discutindo saúde, educação, política, segurança pública, sustentabilidade. E você pode fazer sustentação de temas, sugestão de temas, para que a gente possa, então, estar fazendo essa discussão, contemplando a sua participação e o seu interesse. E em nosso primeiro programa vamos ter uma conversa sobre ética. E para essa conversa, convidamos a professora Débora Pimentel e o professor Carlinhos Brito. Faça parte dessa nossa conversa. E nessa edição sobre ética, vejam o que preparamos para vocês sobre o tema. Meus amigos e minhas amigas, normalmente quando se fala em sociedade, vem na mente que ela seria um conjunto de pessoas que vivem em determinado local de acordo com regras. Mas esse conceito não se aplica apenas aos humanos. Acontece que os outros animais também vivem em sociedade, sendo mais apropriado substituir o termo pessoas por indivíduos. Será então que a sociedade humana tem as mesmas características das sociedades de outros animais? O que diferencia os humanos dos demais animais é a capacidade de mudança verificada nos humanos. Uma sociedade de formigas, por exemplo, mantém a mesma estrutura há milhares de anos. O mesmo não acontece com os seres humanos, que muda constantemente. Na sociedade de formigas, a operária para sempre operária e a rainha será sempre rainha. Já na sociedade humana, existe sempre a possibilidade de mudança na estrutura societária. Para não ir muito longe, basta analisar a situação da mulher no Brasil nos últimos anos. No século passado, as mulheres eram preparadas para as tarefas do lar, quais sejam lavar, passar, cuidar da casa e dos filhos, cozinhar e, quando casadas, ficar à disposição dos maridos, para quando tivessem o desejo de usá-las, sendo alertadas ainda que não podiam demonstrar satisfação durante a relação sexual, pois o prazer era exclusividade das prostitutas, das mulheres da vida. Atualmente, mesmo ainda enfrentando algumas dificuldades, a situação da mulher é outra, estabelecendo, na maioria dos casos, um convívio ou uma relação de igualdade, de companheirismo, e não de submissão. Mas em sociedade, viver ou conviver? Qual seria o melhor termo a ser utilizado com referência ao ser humano? Ser humano que nasce pessoa, único, irrepetível, com autonomia e dignidade, mas em sociedade, em comunhão. Portanto, o mais adequado para os humanos é conviver, que significa viver com o outro. O sentido da vida dos seres humanos é estabelecido quando ele se encontra com outro humano, diferente dele, mas que sem ele a sua vida não tem sentido. Ou seja, o homem é um ser no mundo, que só realiza sua existência no encontro com outros homens, sendo que todas as suas ações e decisões afetam as outras pessoas. Nesta convivência, nesta coexistência, naturalmente tem que existir regras que coordenem e harmonizem esta relação. As regras de convivência entre os humanos podem ser estabelecidas de duas formas: por instinto ou reflexão. A ação instintiva está relacionada ao impulso, ou seja, bateu, levou. O percurso da resposta por reflexão é mais lento. Primeiro a ação é avaliada, julgada e só depois decidida. Ao agir por reflexão, nem sempre a nossa reação será de bateu, levou. É importante deixar claro de que quem age por instinto estará quase sempre errado. Mas, por outro lado, a possibilidade do errar ao agir por reflexão é menor, mesmo sabendo que em algumas decisões reflexivas podemos também errar. A ética está relacionada às regras de convivência estabelecidas por reflexão, já que, segundo Mário Sérgio Cortella, é ela que nos orienta a avaliar,
julgar e decidir. Para Cortella, ética é o conjunto de princípios e valores que você usa para responder às 3 grandes perguntas da vida humana. Quero, devo, posso. A plenitude da felicidade, a paz de espírito, acontecem quando aquilo que eu quero, eu devo ou posso. Mas isso nem sempre é possível. Há situações em que você tem que decidir sim ou não, que o colocam diante de um conflito, um dilema. Se você tem autonomia e liberdade, vive dilemas éticos. Não tem como não vivenciá-los. E você a eles vai sobreviver melhor quanto mais tiver claro quais são os seus princípios e valores, nos ensina Cortella. Nesse contexto, a moral é a prática da ética. E ao sofrer influência da cultura moral, da cultura popular, a moral consequentemente pode mudar com o tempo. Adicionalmente, a ética não tem o mesmo significado para todas as pessoas. É ela que estabelece as escolhas e os caminhos a serem trilhados. Existem aqueles que seguem o caminho do amor, enquanto outros seguem o caminho do ódio. Alguns preferem o perdão, outros a ofensa. A união é uma escolha, alguns preferem a discórdia. Qual desses caminhos é eticamente correto? Depende dos princípios e valores de cada pessoa. A escolha é sempre de cada um de nós. A escolha é sua. Pense nisso. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. Você já sabe que o tema de hoje é sobre ética. E para essa conversa, convidamos a professora Débora Pimentel e o professor Carlinhos Brito. Mas também fomos para as ruas ouvir a opinião da população. O que você acha de uma pessoa que encontra uma bolsa com documentos, dinheiro e não devolve para o cidadão? Isso aí é a honestidade, né? Tem de corrigir com a honestidade, né? Porque o negócio de achar o que não é da pessoa e não devolver e ficar, isso é um roubo, né? Se a gente acha alguma coisa na rua e sabe que não é nossa, a gente tem que pelo menos ligar para alguma rádio, alguma emissora de TV para anunciar que a gente achou alguma coisa perdida, porque o documento não vai servir pra gente. Isso é errado, sabe? Porque a pessoa que perdeu deve estar muito nervosa por conta que são documentos pessoais. Acho que não tem por que você encontrar o que é de outra pessoa e ficar com isso. Acho que é questão de caráter. Eu acho que seja uma falta de respeito, primeiro como ser humano, né? Porque aquilo que você achou não lhe pertence. O dono é aquele que perdeu. É uma pessoa que não tem caráter. Essa pessoa tem que pensar um pouco mais que poderia ser a própria bolsa dela mesmo, né? Em sua opinião, qual é a profissão ou atividade que é exercida com mais ética? Ética? Cobrador, motorista mesmo. Eu acho que é a profissão dos pessoal tirador de laranja, que são mais umas pessoas que trabalham com honestidade, não tem roubo. A questão da ética depende da pessoa que exerce a profissão. Professor. E a que é exercida com menos ética? Não sei dizer. Os nossos governantes, né, que tá bem complicado, né? Às vezes, motoristas de ônibus são bem desrespeitador com a gente. Fecha a porta, machuca. Eu mesmo já passei por um momento desse. Na hora que fui entrar, o motorista fechou a porta e nem para perguntar se eu tinha me machucado. Então eu fiquei bem indignada. No ponto de vista da ética, como você avalia os políticos brasileiros? Péssimos exemplos para todos, né? Péssimos exemplos para a população brasileira. Eu acho que está bem complicado tudo. E nós estamos num momento muito difícil aí que o povo está se sentindo meio perdido até, com a falta de respeito deles mesmo pela própria população, né? Tá dando um mau exemplo. Pior possível. Pior possível que os políticos hoje estão dando um mau exemplo. Mas está surgindo novas pessoas boas na política que nós devemos dar um voto de confiança a eles. Aí agora, os políticos brasileiros, eles não estão com essa corda toda, não. Esses mesmo que não tem caráter nenhum. Nenhum.
indiferente de católico, evangélico, espírita, não existe. Nem tem ética, nem respeito por nada, só pensam neles mesmos. Eu acho que a questão da política no Brasil é uma reformulação. Acho que não tem outro caminho para a política, porque digamos que já virou como se fosse um costume, né? Roubalheira, tudo isso que a gente vê aí. Corruptos. Em uma palavra, corruptos. 99% é tudo, se tira aí uns 10%, mas o restante é tudo, não sei, você vê aí, não tá tudo aí, a Lava Jato e tudo isso não tá aí. O que você acha da pessoa que estaciona o carro em uma vaga reservada para idosos e pessoas com deficiência? Uma pessoa sem consciência, que muitas das vezes não pensa no próximo, porque se fosse para alguém da família dele e fosse outra pessoa, eles seriam o primeiro a questionar. Complicado, é tudo questão de respeito, né? Pelo próximo. Essa é multa pesada, não devia, não tem bom senso não, sabe que não pode. Se tem muitas vagas para pessoa normal e tem 1 ou 2 para deficiente. Então acho que tem que ter um mínimo de respeito, um mínimo de caráter para saber que aquela vaga não é sua e é reservada para uma pessoa com deficiência física ou até idosos. É errado, não tem o que falar. É o jeitinho brasileiro, né? Sim, a gente aprende tudo de casa, né? Então, para mim, eu acho que tudo que você aprende em casa é que você vai levar meio que para a vida toda. Como você define a palavra ética? Ética, eu acho que é uma pessoa que honra o que faz, honra seu coração, né? E faz as coisas certas, né? Todos deveriam ter ética, né? Mas poucos têm. Eu defino como algo que a gente faz que seja certo ao nosso ver e que nos façam bem. O que é ética? Respeito, consideração. Professora Débora Pimentel, prazer enorme ter a senhora aqui nesse nosso programa, o nosso primeiro programa Cidadania em Debate, e também o professor Carlinhos Brito. Importante a participação de todos vocês e vamos fazer essa discussão. Vocês já ouviram o que apresentamos sobre o tema, também o que a população disse a respeito do tema e importante que a gente faça essa discussão contextualizando a ética com tudo o que acontece hoje em nosso país, de modo que os nossos telespectadores possam fazer uma avaliação, estabelecer conceitos e ter um olhar crítico sobre a nossa realidade. Prazer enorme ter a senhora aqui. É honroso para mim, né, esse convite e dividir esse momento, né, consigo, Emerson, e com o professor Carlinhos Brito. Professor? É uma alegria também, né? Sempre um prazer estar aqui discutindo temas relevantes para que a gente consiga melhorar, né, a vida das pessoas, a convivência das pessoas, e a ética trabalha exatamente sobre isso. Estar aqui com a doutora Débora e com o senhor é uma honra muito grande. Muito bem, então vamos começar estabelecendo aqui conceitos para que a população possa entender sobre que concepção estamos aqui falando a respeito da ética. Então, como a senhora conceituaria a ética, professora Débora? Bem, eu faria inicialmente um contraponto com a questão da moral, né? E para a gente exemplificar isso de uma forma bem didática, eu diria que a moral tem a ver com os princípios de cada sujeito dentro de uma determinada sociedade. Então, a moral ela varia conforme a religião, conforme a temporalidade, né, os movimentos sociais. Então, ela fica variando muito. E a ética, eu diria que são normas deontológicas de como um sujeito deve se portar numa sociedade ou num grupo específico, né? Eu até gostaria de lembrar, eu brinco muito com isso, que Moisés, ele foi o primeiro sujeito que construiu um código deontológico, que foram os 10 mandamentos, que na realidade não são mandamentos que fundam a religião, ou as religiões de ordem cristã, mas que são fundantes de uma sociedade. São princípios básicos de convivência no social, de civilização, né? Muito bem. E o professor Carlos Brito? Como nós vimos na reportagem inicial, né, a ética surge, é uma característica própria dos humanos, né, porque os humanos eles raciocinam e para que a gente possa decidir, a ética é decisão,
a gente tem que usar o raciocínio, tem que avaliar, julgar e depois decidir. Então, é uma característica humana e necessária, já que nós humanos somos diferentes. Não existe um humano igual ao outro. Agora, não existe também a possibilidade de se viver sem o outro. Por isso que o termo mais correto para a sociedade humana é a convivência. Imagine você conviver, se relacionar com outro que é diferente de você, mas é fundamental para que você exista. Então é por isso que tem que se estabelecer regras. Né? E a professora fala e retoma aqui o Antigo Testamento falando das leis de Moisés, né? Moisés como instrumento do Deus, né? Na época chamado de Javé, né? Os Deus dos israelitas, ele vai lá e coloca também aqueles mandamentos para que a sociedade possa conviver harmoniosamente. Né? Então a ética surge isso. E realmente, quando a gente percebe, quando a gente pergunta o que é ética, é uma palavrinha pequena, mas é difícil de conceituar. Né? Então, nas minhas leituras e reflexões, eu gosto muito de um filósofo e teólogo brasileiro, que está em voga hoje na televisão, a gente vê muito falar dele, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele diz que ética é o conjunto de princípios e valores que cada um de nós utiliza para avaliar, julgar e decidir. Então, é aquilo que estabelece uma escolha. Né? E nós somos convidados o tempo inteiro, a toda hora e a todo momento, a escolher. Né? E é interessante, quando a gente fala dessa questão dos caminhos, se a gente chega, né, hoje a gente está no mundo da mídia, se a gente colocar no Google, botar ética e ver imagem, sempre tem a imagem ou da encruzilhada, ou seja, mostra qual é o caminho que você tem que seguir, ou muitas vezes é a cabeça, um diabinho de um lado e um anjinho do outro. Né? Então, onde é que a gente vai? Né? Então, a ética é exatamente isso, ela estabelece essa possibilidade da gente escolher. Então, esse conceito que o senhor estabelece nos mostra que nas ações humanas existirá sempre uma ética. Né? E é importante que a população tenha uma correlação e um conceito de que ética é aquilo que fazemos de correto. Né? E que não existiria uma condição que justificasse dentro da ética, por exemplo, o que os políticos fazem hoje. Então, pelo seu conceito, esses políticos que agem erradamente, claro que nem todo político age de modo errado, mas aqueles que agem erradamente também estariam estabelecendo uma ética. Só que na decisão, nessa história que se fala do caminho, ou do diabinho, ou do anjinho, eles então estariam adotando uma ética. Exatamente, está adotando o caminho, né? Porque é como eu coloquei, eu estou pegando emprestado o conceito do professor Cortella, que eu acho que ajuda muito a gente a entender a ética. Aquela pessoa que decidiu de forma equivocada, um político, por exemplo, que fraudou, que roubou o orçamento, que roubou, ele teve princípios e valores, ele avaliou, julgou e decidiu, tanto que roubou, é uma decisão. Agora, tem outros que não usam os mesmos princípios e valores. Todos os dois estão no campo da ética. Aquele que rouba, ele é antiético em relação àquele que não rouba. Então, é essa a discussão, porque a gente sempre coloca no nosso dia a dia, né, a ética sempre está ligada à noção do bem. Né, e ele traz, a ética está ligada à decisão. Né, todo ser humano que tem capacidade de avaliar, julgar e decidir está no campo da ética. Claro que existem humanos, né, a professora Débora está aqui, né, médica, o senhor que é médico, sabe, nós sabemos que tem seres humanos que têm capacidade de avaliar, julgar e decidir, né, aqueles que têm algum problema neurológico, né, não sei se o termo é esse, aquele que tem aquilo que não consegue, porque uma pessoa com Alzheimer não tem condições de avaliar, julgar e decidir, então esse seria aético. Né, mas então é para entender isso, né, para que a gente comece a usar mais esse termo, o antiético do que o não tem ética, porque a pessoa tem, tanto que faz. Né? Tem gente que tem como princípio, o que é meu não é meu. E tem gente que tem como princípio, que não é meu pode ser. Né? Tem uma carteira ali no eu acho que uma das perguntas do programa, tem uma carteira, você pega ou não pega? Tem gente que diz, não é meu, eu não pego. Mas tem eu dizendo, não é meu, mas pode ser, eu vou lá e pego. Então, entendeu? Usou princípios e valores para avaliar e decidir sobre a mesma coisa. Eu diria assim, o ser humano, né, ele é sempre ambivalente. Né? Ele pode seguir, como o professor disse, para um lado ou para o outro, né? Porque ele tem as duas faces da mesma moeda dentro de si. Eu vou além, eu digo que o ser humano é mau por natureza. E a gente precisa, de uma certa forma, criar mecanismos
para que ele fique enquadrado e respeite as diferenças, seja tolerante, saiba esperar o momento certo para usufruir de alguma benesse, né? E saiba escolher, o professor disse isso muito bem, saiba fazer escolhas que sejam escolhas, inclusive, altruístas, generosas, aprender a dividir, por exemplo. Então, eu diria que algumas pessoas, elas são vocacionadas para o mal. São aquelas que não têm limites, não têm freios. Eu diria que são os perversos. E a sociedade atual, Emerson, ela é uma sociedade predominantemente perversa, onde muitas vezes o que vale é a lei da mais-valia, né? É você tirar vantagens sobre tudo, né? É você se apropriar indevidamente daquilo que não é seu, da carteira do outro, por exemplo, né? E quando a gente vê na reportagem que as pessoas, ao se manifestarem, falam de política, porque política é o tema que mais é discutido na atualidade, e apontam os políticos como uma categoria menos ética do que as demais, eu diria que muitas vezes algumas pessoas escolhem determinadas atividades justamente porque elas poderiam favorecer para que eles se beneficiassem mais do que a média do cidadão comum, né? Infelizmente, as coisas funcionam assim. E é por isso que eu digo que a nossa sociedade atual é uma sociedade perversa. E esses políticos que lançam, né, mão e tiram vantagens da população em geral, desviando merenda escolar, por exemplo, eles realmente são vocacionados para isso. Eles são cidadãos efetivamente perversos. Eles sabem o que é certo, sabem o que é errado e fazem a escolha inadequada, a escolha que o beneficia, esquecendo-se do outro, porque o perverso é aquele que não quer tomar conhecimento da necessidade do outro. O problema é que ele apenas enxerga o próprio umbigo, ele só quer tirar vantagens para si. A professora me faz lembrar agora um conceito, né, que é muito pouco utilizado no nosso cotidiano, que é a questão da alteridade, que é ver o outro como outro. A gente vê o outro dentro da possibilidade de ele me dar alguma coisa. Efetivamente, eu acho que o homem, diferentemente da professora Débora, é bom, é do bem. Eu acho que existe muito mais gente do bem do que do mal. Inclusive, nós nascemos, Aristóteles já dizia, né, para sermos felizes, as virtudes surgem exatamente disso. Mas, efetivamente, existe muita gente ruins hoje, né? E hoje o mundo contribui para isso, né? O mundo onde se prega o individualismo em detrimento do coletivo. Tá vendo? Percebe? Dois caminhos. Ou eu vou pelo caminho do individualismo ou vou para o caminho do coletivo. Então, quando eu não desenvolvo a virtude da alteridade, eu vou estar sempre vendo no outro a possibilidade de ganhar alguma coisa sobre ele. Não vejo o outro de forma de que é o outro que é diferente de mim. É por isso que tem tanta questão da intolerância religiosa, a questão de não vou querer um cargo público porque eu posso colocar os meus, né? Então eu estou de olho nos meus e não nos nossos, né? Então são esses princípios que faltam muito na discutir na questão da humanidade. E programas como esse são importantes por conta disso, né? Porque levam as pessoas a refletirem, a usar a capacidade que é própria dos humanos. Os humanos têm uma característica diferente dos outros animais, como se colocou na reportagem, que é decidir através da reflexão do raciocínio, mas a gente parece que usa mais o lado animal e fica decidido por instinto, né? Para situar os nossos telespectadores, nós estamos conversando sobre ética e, inicialmente, nós fizemos um trabalho em função dos conceitos. Nós discutimos aqui, inicialmente, os conceitos e estamos evoluindo com relação a essa ética. Segundo a professora, as pessoas nascem más e ao longo da vida, por circunstâncias culturais, familiares, enfim, por essa relação em sociedade, pode ir melhorando essa condição básica. Já o professor acredita que não, que na maioria das vezes as pessoas nascem boas e ao longo da vida tem, nesse contexto social, oportunidades para que possam exercer o seu lado ruim. E a gente então fica nessa discussão, a sociedade, do ponto de vista cultural, enquanto determinante
né, da moral e da cultura. Já está claro da moral e da ética, melhor dizendo. Os princípios que o professor fala aqui, já está claro que, ao longo do tempo, esses valores culturais mudam. Algo que valia, que tinha determinado conceito há algum tempo, se considerarmos um século depois, ele já pode não ter o mesmo valor. Então, esse determinante seria natural ou seria do contexto cultural que vai estabelecendo essa mudança na sociedade? Ou seja, esse individualismo que o professor fala para os dias de hoje, será que ele tem a ver com a sociedade como ela existe, as suas relações como são estabelecidas hoje, ou tem a ver com a genética, né? Já vem tudo isso inerente ao próprio ser humano? Como a senhora poderia nos explicar mais, professora, sobre essa condição de ser natural ou da condição de desenvolvimento, de estruturação dessa consciência nessa relação com a sociedade e que começa na família? Pois é, eu acho que a família ela é fundamental para estruturar a personalidade de um sujeito. Quando eu digo que o ser humano é mau por natureza, eu quero dizer que ele nasce apenas com impulsos, apenas com desejos. E pelo fato de ser apenas com desejos, ele tende a querer satisfazê-los sempre. E para satisfazê-los, muitas vezes ele contraria as pessoas que estão no seu entorno. A criança, por si só, ela é ambiciosa, ela é impulsiva, ela quer, não importa em que circunstâncias. E por isso mesmo é que tem as crises de birra tão comuns que nós, de vez em quando, flagramos entre aqueles familiares. Mas veja, na medida em que essa criança recebe um não pode, não deve, respeita o irmãozinho, divida com o outro, ela começa a pontuar as suas necessidades e a postergar as circunstâncias, suportando as frustrações. É importante que essa criança seja treinada a suportar frustração. Frustração é educativo, por incrível que pareça. Um não é educativo. E é exatamente essa postura familiar que vai, digamos assim, admoestando esse sujeito, moldando esse sujeito e dando a ele contornos de moral, de ética. O princípio, portanto, é dizer não. Agora, sem dúvida, uma família que é desestruturada, onde os pais são maus exemplos para este filho, certamente que esse filho, como uma esponja, vai adquirir aqueles valores avessos à sociedade, desrespeitando sempre as pessoas que estão no seu entorno e vai crescer assim, né? Certamente uma pessoa que não consegue suportar um não e arrebata do outro aquilo que deseja a qualquer preço, não se incomodando com o desejo da outra pessoa, certamente ela está fadada a ser um marginal, né? E essas questões, certamente, elas são importantes e têm que ser pontuadas por quanto serem princípios construídos dentro de casa, dentro do seio familiar. É um pensamento, é uma teoria. Nós estamos fazendo essa discussão e, veja, do ponto de vista da minha compreensão, que fico até fazendo essa colocação, me permitam, em relação aos nossos convidados, nós temos a entender, na minha avaliação, nós nascemos seres humanos únicos, irrepetíveis, como já falou o professor, com uma carga genética, né? E nós, quando nascemos, inicialmente é no ambiente familiar que nós vamos sendo educados para os valores culturais, ou seja, para os princípios morais daquele momento, os valores que determinam as relações entre as pessoas naquele momento, as relações sociais. Então nós não nascemos com a consciência dessa relação e os nossos pais, a nossa família vai nos estruturando para termos um comportamento diante disso. E então nós nascemos com uma moral, né? Uma moral que chamam de heterônoma, ou seja, que precisa justo de um determinante externo que vai nos orientar.
que vai nos estar dizendo o caminho, o que é certo, o que é errado, e nós vamos nos desenvolvendo, depois isso continua na escola, a própria sociedade como um todo. Agora, nessa preparação, nós podemos ter desses caminhos. Primeiro, inerente à própria estrutura genética das pessoas. Hoje a gente já sabe que nascem pessoas com doenças mentais que, por exemplo, vão evoluir para uma pessoa, uma psicopatia de transtorno de conduta antissocial. Então essas pessoas, por mais que sejam positivos os ambientes familiares, ela vai ter dificuldade de adotar essas regras que são estabelecidas socialmente. Então nós vamos ter pessoas, por exemplo, no extremo dessa situação, até o serial killer, né? Essas pessoas que são assassinos em série e que são pessoas que não adotam essas regras sociais de comportamento. Por outro lado, tem pessoas que vão estruturando a sua consciência e vão melhorando essas relações até que a moral seja autônoma, ou seja, que ela não precise de fator externo. Então é aquele cidadão que quando adulto vai chegando no sinal, no semáforo, está amarelo e ele diz, eu vou parar, independente de que tenha guarda, que tenha alguém me olhando. Então eu não dependo mais disso para decidir sobre o que é certo e o que é errado. Mas a gente vai continuar com essa conversa após o nosso intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. O nosso tema de hoje é sobre ética e os nossos convidados, a professora Débora Pimentel e o professor Carlinhos Brito. Estamos aqui discutindo sobre ética e agora vamos contextualizar, vamos trazer tudo que nós já discutimos no bloco anterior para a nossa atualidade. Inegavelmente, o Brasil vive uma grande crise. Uma crise política, uma crise econômica, mas muitos dizem que uma crise que tem na sua base uma crise moral, né? Uma crise em função desses caminhos todos que estamos a falar. Professora, essa crise, a crise moral, ela é só dos políticos ou os políticos constituem uma amostra da sociedade? O que é pior é que essa amostra é a amostra mais significativa da sociedade, porque nós estamos funcionando dessa forma, onde o que vale mesmo é corromper, ser corrompido, tirar vantagens, receber benefícios, né? A lei da mais-valia, como eu falava antes. E isso nos preocupa, inclusive dentro do nosso segmento, que é a medicina, né? Então, nós temos visto aí uma série de reportagens, uma série de denúncias, onde os médicos têm tirado muitas vantagens da sua relação, que eu chamo uma relação promíscua com a indústria farmacêutica. É um tema delicado, é um tema perturbador, é um tema que os meus colegas médicos não gostam quando eu abordo, porque eu acabo, de uma certa forma, denunciando essas relações completamente antiéticas. Então, os médicos, claro que nós temos ilhas de excelência, por favor, né? Temos as exceções. Aliás, são as exceções, inclusive, que marcam a regra, né? Assim, a gente aprendeu isso há um tempo atrás. Mas o que ocorre, na maioria das vezes, é que os médicos têm na sua caneta um poder extraordinário, porque ele prescreve medicações e tira vantagens a partir dessas prescrições. Então, a indústria farmacêutica acaba pagando bem por essas indicações terapêuticas. E os médicos recebem vantagens do tipo congressos, viagens, até mesmo ajuda para montar o seu próprio consultório, né? E isso não é só com a indústria farmacêutica, é com a indústria também de órteses e próteses. Então, nós fizemos uma pesquisa aqui em Sergipe que muito nos assustou, porque os próprios médicos disseram que isso acontece aqui com uma frequência gigante e citaram algumas especialidades como campeãs, né, nesses conflitos de interesse. Isso seria uma naturalização dessa atitude? Infelizmente a gente está normalizando ou normatizando, né, aquilo que deveria ser assustador, que provocasse horror. Infelizmente, as pessoas, quando
são flagradas fazendo algum tipo de desvio de qualquer ordem, acham que se não o fizesse é que seria um bobo, não é? E que seria, sim, condenado pelos próprios pares ou pelos familiares por não ter aproveitado aquelas circunstâncias, que na verdade são circunstâncias altamente censuráveis. Infelizmente, a gente está normalizando ou normatizando, inclusive, os conflitos de uma maneira geral, sempre no sentido de se dar bem. É exatamente isso. Deixa eu retomar aqui a questão do caminho, né? dos caminhos possíveis. Né? Dos caminhos possíveis. Por exemplo, a base hoje, né? Que se fosse hoje a sociedade, muitas pessoas da sociedade, no lugar de trilhar o caminho do amor, vai trilhar o caminho do ódio. No lugar de trilhar o caminho do coletivo, vai para o caminho do individualismo. No lugar de criar o caminho da alteridade, de ver o outro como outro, vai da arrogância. Né? Então tudo isso vai refletindo dentro da sociedade, e aí vem todo um sistema político, econômico, capitalista que prega o individualismo. Eu tenho que ter. Né? Tem até um conceito que é interessante e que talvez possa servir para o telespectador refletir. Dizem que muitas vezes as pessoas vão para as compras para comprar aquilo que não precisam, com o dinheiro que não tem e para agradar quem não conhece. Né? Então, o próprio sistema prega isso. Né? E que tem como representante hoje maior a classe política que, do ponto de vista conceitual, representa a sociedade. Mas a gente vê que tem várias exceções. Agora, o que eu acho interessante com relação ao caminho, mesmo independente se a gente nasça com a tendência para o mal ou para o bem, o interessante é que o homem é tão extraordinário que ele pode mudar a qualquer momento. Aquele tem tudo para ser do bem, mas no caminho, né, como a gente colocou agora, que eu acho que quem acredita, quem molda isso é a sociedade mesmo, em relação com o outro, ele pode se tornar mal. E aquele que é mal, ele pode se tornar bem. Nós temos vários exemplos na sociedade, inclusive nas nossas famílias. Né? Às vezes você tem meninos que dizem que aquele menino teve absolutamente tudo para ser uma pessoa ruim, e não é. E o irmão dele, que teve as mesmas condições, vai para outro caminho. Né? Então é muito essa discussão do caminho, né, de aonde você seguir. E eu acho que o grande barato do humano é que ele pode mudar a qualquer momento. A qualquer momento ele pode mudar a sua história. Obviamente que ele vai ter que pagar por aquilo que ele errou. E o caminhar é difícil, não é fácil. A ética, muitas vezes aquela pessoa que tem uma postura ética para o bem, ele não vai ter dilemas? Claro que vai. Não tem uma pessoa que não tenha dilemas. Não é? Porque o conceito também está isso. A ética é a capacidade, é aquilo que você tem, responde as 3 grandes perguntas, como se colocou no primeiro bloco. Eu quero, eu posso, eu devo? Então quem é que não convive com esses dilemas, né? Então é por isso, repito, nós temos que estar discutindo isso. Eu acho que mais do que discutir o tema ética, o conceito mesmo é discutir esses valores e esses princípios que dão sustentação a uma sociedade mais igualitária, mais fraterna. Eu acho que quando a sociedade começar a compreender isso, é muito mais fácil de viver em comunhão com o outro do que simplesmente discutir ética, é isso. Aristóteles já dizia isso, Platão já dizia isso, Cortella já dizia isso, é uma coisa meio complicada. Né? Vamos então caminhar, como o senhor está propondo, nessa caminhada com relação à estruturação da consciência, com relação aos valores que a sociedade desenvolve, vamos pegar e unir isso com o que disse a professora com relação à naturalização, à normalização dessas coisas todas. Nesse processo, que eu diria que está relacionado com essa normalização ou naturalização que nós conversamos, por exemplo, está a tolerância com os pequenos delitos. Né? Hoje é bastante comum a gente observar pessoas fazendo críticas, os políticos e tal, essa coisa toda, e quando a gente vai observar no dia a dia, essa pessoa fura fila, né? Leva uma vantagem aqui, se tiver a oportunidade de pagar uma propina, ocupa a vaga do idoso e assim por diante. Ou seja, e elas não acham que quando fazem isso estejam sendo erradas ou estejam corrompendo alguns desses princípios e desses valores.
Então, como que a gente associa essa questão? Que a gente imagina, a corrupção pensa sempre nos políticos, hoje, infelizmente, em parte do judiciário, né, em parte do Ministério Público e assim por diante, como se isso fosse adoecendo a nossa sociedade. Qual a ligação que existe disso tudo com os pequenos delitos, com essa aceitação, com essa tolerância para com os pequenos delitos, onde as pessoas não percebem isso, falta de ética ou uma ligação com a corrupção, professora? Eu acho que o ponto básico da formação e da estruturação da moral e da ética são os exemplos, os bons exemplos. E eu acho que nesse caminho os pais têm uma responsabilidade gigante acerca disso. Né? Eu brinco muito nas minhas aulas de psicanálise que se uma criança der certo, foi graças à mãe. Se der errado, foi graças à mãe. Ou seja, a mãe não escapa. Mas vamos ler esse mãe como sendo família, a estrutura familiar. Então, é dessa estrutura que depende as condutas de uma criança e daí em diante no seu desenvolvimento geral. Então, o exemplo. E uma outra coisa que eu queria trazer, que eu acabei pensando nas palavras do professor Carlinhos Brito, que tem a ver com a espiritualidade. Eu acho que o exercício da espiritualidade pode salvar, sim. Eu não estou falando necessariamente de religião, mas eu estou falando de espiritualidade enquanto um exercício de aceitação do outro, de respeito, ter empatia, colocar-se no lugar do outro, né? E eu acho que tolerância é um exercício, sim, de espiritualidade que pode fazer com que as pessoas evoluam para o bem. E talvez o que falta seja isso. Antigamente, a palavra bastava. Quando meu pai, quando meu avô dizia alguma coisa, né, também disse que a palavra, a força do bigode, né, tinha aquela coisa antigamente. Infelizmente, hoje, a palavra não é suficiente. Eu concordo com a doutora Débora, o exemplo é fundamental. Você chega para a criança e diz, meu filho não pode mentir. Aí daqui a pouco toca o telefone. Minha mãe, fulano de tal está querendo falar com você. Diga que eu não estou. Olha, minha mãe. Aí como a criança é muito pura, ainda está no processo de formação, minha mãe mandou dizer que ela não está não. Então tem todos esses exemplos. E as grandes coisas, as grandes corrupções, de repente as grandes conquistas começam pequenas. Né? Então o que a gente está vendo hoje no Brasil começa de atos pequenos mesmo, que vão sendo, né, infelizmente, como coloca aqui, naturalizado. Né? A pessoa acha comum, hoje é comum. Né? Então, e a outra mania de dizer, isso é com o outro, isso não tem nada a ver com isso. Será que não tem nada a ver com isso? Será que a situação que o Brasil está passando hoje, eu enquanto cidadão, não tenho nada a ver com isso? Pergunte, já que o programa tem essa interação com a comunidade, pergunte quem foi que a maioria da população votou nas últimas eleições para vereador, que foi o ano passado. Muitas vezes não sabe, então não tem nada a ver com isso. A gente tem esse privilégio no país de ter democracia, de estar mudando o tempo todo. E o que é que a gente faz? Então vamos trazer para a gente também a responsabilidade, né, do que está acontecendo com o país. O problema não é do outro, não, o problema é nosso. Então, é nisso que eu digo que não é simplesmente naturalizar, transformar em normal ou normalizar. Eu falo em normatizar. É transformar em norma aquilo que é inadequado, como sendo alguma coisa absolutamente normal. Né? Então, eu acho que é muito mais do que simplesmente a aceitação, mas é transformar aquilo numa regra. E numa regra ruim. É o normal que eu falo com um bocado de aspas, assim, né? Passou a ser uma coisa do cotidiano, é isso mesmo, não tem jeito. Ai, fosse eu que fosse político, ia fazer a mesma coisa. Tem muita gente que diz isso. Rouba, mas faz. Então, tem alguns conceitos que a gente precisa modificar, mas como eu sou um otimista por natureza, e como a professora Débora diz, eu procuro muito na espiritualidade isso tudo, né? E tenho como grande referência Jesus Cristo. Então, se a gente fosse observar o que ele pregou para a gente não viveria numa comunidade como a gente coloca. E a vinculação com Jesus é tão grande que na pesquisa que foram feitos, os padres saíram como as pessoas mais éticas, né? Isso. Vincularam logo a santidade. É verdade. Padres, políticos
e médicos foram as 3 profissões indicadas e políticos foram a pior, né, em termos de relação com a falta de ética. Mas veja, nós estamos numa perspectiva de verificarmos como poderíamos melhorar. Fica claro que nós vivemos aquilo que os sociólogos chamam de sociedade anômica, uma sociedade individualista, não centrada nas suas necessidades, mas no consumo, e que na relação com o outro, a ética é colocada de lado, a boa ética, né, aqui do conceito do professor Carlinhos, a boa ética é colocada de lado. Então é essa a sociedade. E a professora nos diz que na estruturação familiar, né, não necessariamente a falta de amor, mas a falta de limites, né, os exemplos que arrastam, né, as palavras atraem e os exemplos arrastam, isso é importante e talvez seja na família que a gente possa, né, reforçar todos esses princípios e valores que passariam para a sociedade e para que a gente tenha a perspectiva de mudança de comportamento social para que tenhamos uma sociedade justa, como fala o professor Carlinhos. E aí, olhando para frente, de que modo a gente poderia enfrentar esse conceito de que há um prejuízo nas relações sociais, né, desses valores, desses princípios? Nós temos 2 minutos apenas para finalizar o nosso programa e vamos ser breves nessas respostas para que a gente possa passar a nossa última mensagem para os nossos ouvintes. E desde já agradeço a participação e a presença da professora e do professor Carlinhos. Muito obrigado mesmo. E essas seriam, na sua resposta, as suas considerações finais. Bem, eu agradeço também a oportunidade, eu acho que foi ímpar esse momento, porque traz reflexão para todo telespectador. E como síntese de tudo, eu diria assim, cuidemos dos nossos filhos, porque eles certamente serão a base de uma sociedade mais justa, desde que tenhamos condições de oferecer limites e saibamos como conduzir essa boa educação. Professor Carlinhos, acrescentando isso, falta limite ou falta amor? Não, os dois são importantes. Né? E o não também é uma prova inequívoca então, e grandiosa de amor. Dê limite. Pode dar limite, sim, claro, né? Porque nós somos humanos, nós erramos, né? Mas eu acho que amar é fundamental. Né? E quem ama, ama, e o amor incondicional, e quem ama diz não. E o não, muitas vezes, educa mais do que o sim, então, mas não deixa de ser amor, o puro amor. Né? Porque o grande problema hoje da humanidade, talvez, já que eu estou colocando na palavra amor, é que o amor seja efetivamente amor e não tão banalizado como ele está sendo hoje. É que a gente possa amar o outro como a gente ama a nós mesmos. Eu acho que falta isso. Entendeu? Ver o outro como o outro, que é aquela visão da autoridade, e amar ao outro como a gente gostaria que fosse amado pelo outro. Eu acho que falta isso. Muito bem. Eu tenho o entendimento de que na relação, em condições normais, na relação familiar, não falte amor, mas muito provavelmente esteja faltando limite. Não podemos criar nossos filhos apenas com o sim. O não educa tanto quanto o sim. E se você quiser rever o nosso programa, além da reprise que temos aos domingos, você pode acessar o canal da TV Câmara no YouTube ou as nossas mídias sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.